doutor Tiago, do Instituto Data Senado, e antes de passar a palavra aos senadores, registrar a presença do nosso senador Flecha Ribeiro, eu queria perguntar o seguinte, a respeito da participação da Colômbia, né? Qual foi efetivamente a participação deles? A efetiva participação deles? Sim, assim, em termos mais detalhados. Aproveitando que eles não estão aqui. Né? Eles sugeriram o projeto de pesquisa, porque é uma questão que eles têm grande preocupação, são questões climáticas, questões de desenvolvimento sustentável. Então, eles trouxeram um projeto de pesquisa para a gente e elaboraram uma primeira etapa do questionário. E daí a gente apresentou em conjunto para a Universidade de Colômbia, porque na verdade são 2 pesquisadores, né, que nos trouxeram essa proposta. A gente apresentou em conjunto a proposta do estudo da Universidade de Colômbia, recebemos o aceite oficial da universidade e fizemos a aplicação dos questionários. Assim, refinamos o questionário, porque eles trouxeram o questionário em inglês. A gente refinou o questionário, traduziu para o português e, em seguida, fez a aplicação. Né? A gente não questionou a importância do estudo, porque a gente acha que é um tema que está todo relacionado ao Brasil e é uma questão que se coloca para os formuladores de políticas públicas. Grato. Pergunta aos senadores. Senador Lazier. Bom, em primeiro lugar, senador Garibaldi. Peço a minha inscrição, por favor. Louvar a pesquisa, que é muito oportuna. E, por tudo aquilo que se tem ouvido e lido, tem muita lógica. Me impressionou, por exemplo, que mais da metade da população ouvida, 55%, opina pelo investimento em fontes de energia como o sol e o vento. Isto é uma boa orientação. Mas a minha pergunta é bem simples. Os senhores do Data Senado têm conhecimento de pesquisa parecida ou igual por parte do governo, por exemplo, Ministério de Minas e Energia? Porque nós precisamos, é uma das maiores carências do Brasil, é energia. E esse trabalho é bastante orientador. O senhor sabe se o governo fez recentemente pesquisa igual para tomar providência, saber para onde se dirigir, o que fazer? Eu não tenho conhecimento de pesquisa recente. Não, eu me permitiria acrescentar o que o senador Lazier perguntou, se o governo tomou conhecimento dessa pesquisa feita no âmbito do Congresso, né? Porque se não tomou, ele não se pode cobrar dele qualquer iniciativa. O senador Lazier perguntou se o governo tinha, o meu é se tomou conhecimento da pesquisa. A gente está divulgando a pesquisa aqui em primeira mão na Comissão de Infraestrutura. Mas isso, o Instituto pretende levar o conhecimento do Ministério de Minas e Energia, não é verdade? Sim, pretendemos, sim. Obrigado. Senador Flecha Ribeiro. Senador Garibaldi Alves, senhoras senadoras, senhores senadores, nosso convidado, doutor Tiago Cortez Costa. Acho que os dados aqui, eles vão ao encontro, e não poderia deixar de ser, está mostrando aqui na pesquisa, o que pensa o consumidor brasileiro. Né? Eu vejo aqui alguma coisa que a gente poderia encaminhar como sugestão ao governo. Lamentavelmente, o governo só age na contramão do contribuinte. Ou seja, ele não põe nada em prática que seja para aliviar
as tarifas ou aliviar a tributação. Todas as vezes que ele procura uma solução para um problema que não é deste momento, ele já vem há algum tempo e, lamentavelmente, o governo não tomou as providências necessárias para enfrentar a crise, ele vai contra o consumidor. Por quê? Ao invés, tem uma pergunta aqui que a resposta era esperada. Estou procurando aqui, que fala sobre a tarifa. Tinha uma também dos consumidores. Qual a sua opinião sobre o governo aumentar o preço das contas de luz para que as indústrias economizem mais energia? Mas tem uma outra do consumidor também. Tem sim. Que eu não estou, no momento, localizando aqui entre as planilhas. Mas o raciocínio é o mesmo, para as duas, doutor Tiago. Por que não, no sentido contrário? Quem economizar energia terá um desconto na tarifa, que é o mesmo objetivo, mas a favor do consumidor. O governo vai contra. Quer dizer, quem aumentar o seu gás de energia tem a tal da bandeira vermelha. Eu também não entendi por que vermelha. Devia ser bandeira verde e amarela, não vermelha. Pô, né? E eu sou contra esse tipo de solução para diminuir o consumo. Eu acho que é muito mais saudável você premiar aqueles que reduzirem o seu consumo, ao invés de taxar sobre o aumento de consumo, taxa sobre a economia. Ou então, as duas coisas ao mesmo tempo, que daria para o consumidor ter um meio de poder ter uma tarifa mais possível de suportar, né? Agora, imagine, essa é uma pergunta que eu queria fazer ao doutor Tiago. Uma outra pergunta, doutor Tiago, é que também as respostas são todas lógicas, pelo menos pelo que eu ouvi da sua exposição e li aqui nas planilhas, que depois Vossa Senhoria colocou, projetou, não há discordância daquilo que a gente esperava. Uma pergunta: se o governo brasileiro deve endurecer as ligações clandestinas, os gatos. O sujeito que diz que não deve endurecer, ele é o autor de um gato, pô. Não tem saída. É fratura exposta. Como é que ele vai chegar numa pergunta como essa e vai dizer, não, eu sou a favor do gato, pô. Que ao ele não querer que o governo endureça o combate aos gatos, ele está lá. Eu acho até que ainda tem, olha aqui, no ensino superior, ainda tem 14% entre discorda, total ou parcialmente, nem concorda nem discorda. Quer dizer, com um conceito já mais claro da realidade, né? da obrigação como cidadão, ele ainda 14%, senador Garibaldi Alves, os brasileiros com ensino superior, eles aceitam o gato. É lamentável isso aqui, mas mas eu queria fazer uma pergunta. Quero primeiro parabenizar a Secretaria de Transparência do Senado Federal. Me parece que hoje quem está presidindo é o senador Sarney, né? Hoje a diretora atual é Elga Lopes. A Elga? Elga Lopes. Ah. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria que
a gente pudesse ter feito nessa pesquisa. O Brasil tomou uma decisão de governo e até hoje ninguém que esteve aqui, eu espero que o doutor Tiago possa me esclarecer essa dúvida, tomou uma decisão de, na construção de hidrelétricas para geração de energia hídrica, de fazer, usar as turbinas fio d'água. O que é turbina fio d'água, senador Garibaldi Alves? São aquelas que não têm o lago de acumulação de água. Porque todas essas fontes de energia, que é importante que elas sejam incentivadas, tanto a eólica, senador Garibaldi, é uma brincadeira. O governo fez um leilão para implantar um parque de energia eólica. O vencedor do leilão implantou o parque. Quando o parque estava pronto, o governo lembrou, olha só, o governo lembrou que não tinha o linhão para interligar a energia gerada nesse parque eólico com o sistema integrado nacional. Ou seja, as pás estavam girando, produzindo energia e energia não entrava no sistema. Só foi tratar do linhão depois do parque instalado. Aí não é nem falta de planejamento, é mais do que isso, pô. É mais do que isso, é descaso total com os recursos dos contribuintes. Mas já fez o linhão agora? Estão fazendo. Também, senador Garibaldi, são tantos os exemplos de desperdício de recursos públicos. Tem um lá no Pará. A Eclusa de Tucuruí custou R$1,5 bilhão de reais. Fiz vários pronunciamentos ao tempo que ela estava sendo concluída. Nós esperamos 35 anos para ela ser concluída. Ao tempo que ela estava sendo construída, fui à tribuna, fiz vários pronunciamentos, fui ao Ministério de Minas e Energia para dizer que não adiantava fazer a Eclusa se não fizesse o derrocamento do Pedral de Lourenço, porque a via não seria navegável. Muito bem. O ex-presidente Lula foi lá, inaugurou a Eclusa com estardalhaço, foguete, com tudo que ele tinha direito. E a Eclusa está lá como se fosse um brinquedo, sem uso, porque até hoje não fizeram o derrocamento e já tem mais de 5 anos que ela foi inaugurada. Nós esperamos 35 anos para ela ser concluída, depois de concluída estamos esperando 5 anos para ela ser utilizada. Quer dizer, isso é um descaso total com os recursos dos contribuintes. Mas voltando à questão da energia, eu gostaria que você pudesse explicar o que é que baseou a tomada de decisão do governo brasileiro de não fazer a geração de energia hídrica com reservatório, porque é a única forma de você armazenar energia. A energia eólica você não tem como armazenar, ela é gerada, vai para a linha. A energia solar também não tem como armazenar, você vai gera energia, ela vai para a rede para ser gasta. A energia hídrica é a única que pode ter o reservatório de acumulação. Quando tiver muita chuva, muita água, o reservatório sobe. Quando falta água, você abre a comporta para gerar energia. Aí estão fazendo usina a fio d'água, ou seja, quando faltar água, ela também não vai funcionar. Então, eu gostaria de saber se tem algum dado científico, a não ser, é evidente que qualquer ação, isso é importante dizer, qualquer ação do homem sobre a natureza, ela precisa ter cuidado, mas precisa ser feita. Tem que fazer o mínimo de agressão, se possível, nenhuma. Por isso é que os projetos do governo têm o que eles chamam de ações mitigadoras, que são aquelas ações para diminuir o impacto da obra. E que, lamentavelmente, elas são feitas depois que as obras começam,
Quer dizer, de vez de preparar a região para o impacto, como está acontecendo em Belo Monte, não. As ações mitigadoras estão em atraso em relação à hidrelétrica. A hidrelétrica vai ficar pronta, vai gerar energia ano que vem, e as ações mitigadoras dos municípios que sofrem o impacto, acho que não estão nem 20% prontas. Senador Flecha Ribeiro, o doutor Tiago Cortez vai responder, mas eu acho que ele precisa aumentar a patente para poder responder. Porque ele não é representante do governo. Senador... Mas é bom que um representante do governo possa responder, porque se for um representante do governo, ele vai justificar o injustificável, né? Aí vai querer dizer que focinho de porco é tomada, e a gente não pode acreditar nisso aí, pô. Senador... A palavra do doutor Tiago, pois não, senador Hélio. Ok. Posso falar agora? Não, porque eu pediria permissão a Vossa Excelência para deixar o doutor Tiago responder ao senador Flecha e em seguida ouviremos Vossa Excelência. Muito obrigado, o senador é humano, vou escrever aqui o senador. Tranquilo. Eu, na verdade, gostaria de responder ao senador Flecha com um agradecimento ao presidente pelo salvamento. Porque, de fato, não tenho condições de dizer porquê da opção. Mas, obviamente, é uma questão que se coloca e é importante a gente saber os porquês dessas decisões que foram tomadas, porque, inclusive, elas têm impacto muito grande, tanto na vida da população, no dia a dia, quanto impacto ambiental também. Né? Então, eu acho que é uma questão que se coloca e que merece maior discussão. Uma palavra, o senador é humano. Desculpe, o senador Hélio. Desculpe, senador. Vossa Excelência é sempre uma pessoa muito atenciosa e a gente só agradece a Vossa Excelência por estar aqui coordenando esses trabalhos. Tiago Cortez, tudo bem com você? Eu queria parabenizar a Vossa Senhoria. Eu acho que essa pesquisa é uma pesquisa altamente relevante, né? Ela só vem ao encontro de algumas questões importantes que a gente está discutindo nessa casa aqui, que é com relação à matriz energética brasileira, que precisa ter um estudo, um reaproveitamento, um rearranjo dessa matriz energética. Eu tenho conversado muito a respeito disso aqui nessa casa, nas várias comissões que participo. Até apresentei um projeto no Senado Federal a respeito do tema, né? Eu creio que num curto período de tempo a energia gerada via termoelétricas a óleo diesel poluente, deva caminhar para a extinção no país. Eu acho que não há mais motivo para continuar com esse tipo de energia. Nós temos que investir na matriz energética de fontes renováveis, energia limpa, ou mesmo nas termoelétricas, mas a gás, há uma questão que seja menos poluentes, né, e que a gente possa realmente trabalhar de uma forma mais adequada, com preço mais adequado, porque os preços hoje da energia gerada pelo diesel é muito caro, onera de sobremaneira as contas, né? E a gente não tem dúvida, analisando as matrizes energéticas de vários países do mundo, desde a americana até as europeias e da Ásia, tá certo? Cada vez mais o aproveitamento de energias alternativas via fotovoltaica ou via eólica ou via biomassa, né, aumentam, tá certo? E o Brasil tem um potencial imenso com relação à capacidade de captar energia fotovoltaica, que está subaproveitado. O insumo básico, que são os painéis no Brasil, estão muito caros, tá certo? A gente precisa estar discutindo leis e regras para incentivar o empresário a investir no país, que é o maior produtor de silício do mundo, para poder fazer realmente painéis de fotovoltaico competitivos, para que as pessoas, os empresários, a zona de casa, todo mundo possa ter essa energia doméstica, que é a energia fotovoltaica, que vai ser uma energia que vai aliviar a matriz energética
em momentos importantes, como o período da tarde, onde hoje os eletrointensivos, cada vez mais, ele sobrecarrega a matriz energética brasileira, mas cada vez mais corre mais risco de blackout, tá certo? Então, se nós conseguimos, nessa área, esse período da tarde, que é o pico, a gente põe energia fotovoltaica praticamente em todas as regiões brasileiras, nós vamos aliviar essa curva de carga. Consequentemente, a gente também trabalhará no sentido do sistema melhor operar, né? Então, eu acho que no Brasil, 8 anos atrás, era traço a energia eólica, hoje representa 4% da matriz energética. Hoje é traço a energia fotovoltaica. No nosso país, espero que no máximo 5, 6 anos seja realmente um horizonte aí de 5, 10% da nossa matriz, se soubermos realmente trabalhar essa questão, que eu espero que a gente trabalhe ela com afinco, tá certo? Ela é muito importante para o nosso país, é importante para o empresariado, é importante para, por exemplo, está aqui o nosso querido senador Garibaldi Alves, lá naquele Siridó, naquele interiorão, a gente pode estar coletando energia fotovoltaica, dando condição para os empresários produzirem, tá certo? Porque hoje está faltando isso. Eu lembro-me quando eu tive tempo desse para trás, entre o Maranhão e Piauí, cidades inteiras ficavam praticamente sem luz, porque a transmissora não consegue chegar com a tensão adequada, porque está sobrecarregada ou porque a tensão é muito baixa para uma distância muito longa, entendeu? O senador Flecha Ribeiro tem totalmente razão. Eu acho que o país precisa projetar melhor as suas linhas de transmissão e suas usinas hidrelétricas de forma a não uma coisa ficar pronta primeiro que a outra, tem que estar simultaneamente prontas, comissionadas e prontas para operar. Não tem sentido você estar com a usina pronta e não ter a linha, ou ter a linha e não ter também o que transmitir, né? Esse tempo para trás nós tivemos parques eólicos importantes do Nordeste, ilhados, porque a ICG, que é a linha que faz a interligação, não estava pronta, atrapalhando praticamente toda a operação nacional do sistema elétrico, tá certo? Agora isso já foi equacionado. A gente espera que de agora para frente a coisa caminhe de uma forma boa. Com relação, por exemplo, ao único capital brasileira hoje que não é interligada no sistema interligado nacional, que é Boa Vista, que é alimentada principalmente pela energia da Venezuela. A gente tem que mudar essa realidade com a liberação e a construção do Linhão. Eu acho, senador Garibaldi, que nós poderíamos aqui convocar a FUNAI para discutir com a FUNAI por que ela está fazendo essa, os motivos reais de tamanha enrolação e protelação para a liberação da área totalmente antropizada, à beirada de uma BR, que os índios, o Atuori e o Mari, já aceitaram fazer o acordo permanente como está, e a FUNAI fica aí o tempo inteiro enrolando para liberar esse linhão que liga Manaus a Boa Vista, que seria a última capital brasileira a ser interligada pelo sistema interligado, e nós teríamos condição de estar com todo o Brasil interligado. Com relação aos gatos, essa é uma perversidade. Eu acho que é necessário tomarmos medidas drásticas com relação a essa questão dos gastos. Acho que nós poderíamos, senador, no momento, também convidar a ABRAD, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, e também talvez alguns estudadores, para discutir essa questão dos gastos, a questão das perdas. Manaus, por exemplo, e outras capitais do norte, o gato chega a ser recorde, e nós precisamos estar discutindo forma, porque isso é uma perda permanente do sistema, que só onera as contas de luz, que tem que ser realmente trabalhada. Com relação à questão da energia nuclear, que é uma energia importante, que o Brasil tem uma meta até 2030 de aumento mais 4 nucleares, até 2050 de ter mais 8 nucleares, que a gente precisa, conforme discorreu aqui o nosso ministro de Minas e Energia, a gente precisa, óbvio, fazer um trabalho de conscientização da população nacional sobre a boa utilização da questão da energia nuclear. Está claro que há um mau entendimento com relação a essa questão da energia nuclear e que precisa ser melhor discutido. O Brasil é um dos maiores produtores de urânio do mundo, tem condição de fazer um bom trabalho nessa linha. Eu tive recentemente lá na Marinha, lá em Aramar, onde eles fazem separação do urânio. Pude ver o tanto que o Brasil tem trabalhado de uma forma adequada nessa linha, né? E acho que cada vez mais
tem sido mais seguro a questões das nucleares, e o Brasil vai ter que fazer essa discussão com mais cuidado. Com relação à fotovoltaica, me alegra ver que a população brasileira tem esse alto nível de aceitação, porque no Brasil, por causa desses aquecedores termossolares, essa energia ficou muito discriminada ao longo do tempo, porque esses aquecedores termossolares são caros, com baixo rendimento, tá certo? Que desgastou um pouco a questão da energia solar no país pela ineficiência desses equipamentos, tá certo? E eu acho que essa adesão à fotovoltaica demonstra que estamos corretos nesse processo de discussão. Então, eu quero parabenizar aí o Tiago pelo trabalho, dizer que esse trabalho aqui é relevante, voltar nos meus próximos discursos do Senado Federal sobre o tema energia, aproveitando esse estudo, viu, senador Garibaldi, quero parabenizar Vossa Excelência por essa oportunidade de estarmos dialogando aqui com o Tiago. É de alta relevância esse trabalho, se eu trazer a presença da comissão. E, muito bem, parabéns a você. Eu não tenho pergunta para fazer, só essas considerações que eu gostaria de deixar registrado. Obrigado. Com a palavra, o senador Elmano. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, queria ressaltar inicialmente a importância desta pesquisa. Primeiro, em ouvir os usuários do nosso sistema energético. Segundo, o destino dessa pesquisa. O que se fazer dos resultados dessa pesquisa? Não resta dúvida, por exemplo, no caso do Piauí, o potencial que tem hoje, sempre teve, aliás, com relação à energia eólica e especialmente a energia solar. Lá nós temos 3.000 horas de energia, aliás, de sol ano, o que mostra o grande potencial dessa geração de energia. Mas eu acho importante, uma pesquisa dessa natureza, que nós sempre, planejadores, nem sempre ouvimos os usuários de tudo que se faz nesse país, de cima para baixo, haja vista há 40 e tantos anos, quando o país fez opção pelas geradoras de energia nuclear, sem se ouvir a população, até mesmo os segmentos de pesquisa, as instituições de pesquisa desse país, é o resultado que a gente vê em muitos projetos serem abandonados. Então, eu considero importante a pesquisa realizada, mas gostaria de saber os resultados dessa pesquisa serão usados pelos órgãos formuladores da política energética desse país. A realidade é que há um fosso muito grande entre os pensadores, os técnicos, os formuladores e a própria sociedade usuária de muitas inovações, no caso dessas inovações energéticas, como as energias limpas, alternativas, no caso da solar, da eólica, da biomassa, etc. A palavra o senador Lazier, antes de que o doutor Tiago responda ao senador. Senador Garibaldi, nós estamos fazendo muitas perguntas ao doutor Tiago como se ele fosse do Ministério. E eu sinto o embaraço, porque afinal nós estamos diante de um alto funcionário do Senado, um estatístico, e que não é do ramo. Mas o questionamento até agora serviu para demonstrar o grande interesse e a importância que tem para todos nós brasileiros a questão energética, que é das mais sérias, como nós todos sabemos. Então, eu queria, em função desta pesquisa, que é interessante, ela me parece bastante convincente, que nós preparássemos um encaminhamento
de um requerimento de uma pessoa habilitada do Ministério. No outro dia esteve aqui o ministro Eduardo Braga, por várias horas, mas nós perdemos ou levamos muito tempo para questões laterais ao problema principal. Então, eu vou requerer, já nos próximos dias, senador Garibaldi, requerer a vinda aqui do responsável pelo planejamento e o desenvolvimento energético do Ministério, doutor Altino Ventura, que aí vai nos responder caso a caso das várias alternativas de energia. E aí sim nós poderemos concentrar perguntas bem objetivas sobre a realidade que nós não conhecemos. Disse há pouco aqui o senador Flecha, o que é feito, aonde andamos, nós não sabemos. Então, trazer alguém específico do ramo. Então, vou depois encaminhar um requerimento para que a gente traga. Fizemos aqui algumas perguntas à assessora parlamentar do Ministério, a Thaís, e, examinando as alternativas, ela nos recomendou como a pessoa mais habilitada a vir aqui nos responder, porque é o responsável pelo planejamento energético do Ministério, doutor Altino Ventura. E aí sim, podemos nos alongar nesses questionamentos sobre essa questão séria que o Brasil vive, que é de energia. Obrigado. E claro, eu vou corroborar com Vossa Excelência diante da pesquisa, né? Aproveitar melhor a pesquisa para aproximar o governo, porque parece que está havendo uma falta de conexão entre o que o Instituto pesquisa e o que o governo pode aproveitar dessa pesquisa. Sentir, como o senador Elmano disse aqui, ouvir o pensamento da população. Mas agora, Vossa Senhoria responde ao senador Elmano, por gentileza. Agradeço as considerações do senador Hélio, do senador Elmano e do senador Lazier. Especificamente com relação ao destino da pesquisa, em geral, as pesquisas do Data Senado, elas são divulgadas na mídia, a mídia geral. A gente já teve repercussões muito importantes, por exemplo, no Jornal Hoje, da Rede Globo, até no programa da Ana Maria Braga. Então, são pesquisas de cunho social que têm tido uma repercussão considerável. A gente, sobretudo, nos blogs do interior do país, elas são muito reproduzidas. Isso é uma coisa muito boa, porque a capilaridade acaba sendo bem estendida. E agora, em termos oficiais de comunicação entre órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a gente ainda não teve tanto avanço, mas com o apoio da comissão, que certamente isso pode acontecer com uma facilidade muito maior. E, inclusive, o Data Senado ele está disponível para os senhores senadores proporem temas de pesquisa que sejam do interesse das comissões avaliarem. Né? Então, várias questões de políticas públicas podem ser analisadas. Mas a próxima pesquisa, as próximas já estão previstas? Tem algum... A gente tem alguma pesquisa no forno? Temos pesquisas no forno, temos pesquisas periódicas, por exemplo, como a pesquisa da avaliação da Lei Maria da Penha. Essa é uma pesquisa recorrente, a gente tem acompanhado esse tema com certa regularidade, de 2 em 2 anos. Já fizemos também uma pesquisa sobre violência contra a juventude negra, que deve se repetir esse ano. No calendário, a gente já tem disponibilidade no mês de julho e no mês de novembro em diante ainda temos. E um senador poderia solicitar através da comissão? Pode solicitar através da comissão que a gente realize pesquisa. Uma nova pesquisa. Uma nova pesquisa. Presidente. Pois não. Eu indago ao doutor Tiago se nós podemos sugerir pesquisas que possam
avaliar o governo da presidenta Dilma e se ela sabia ou não do que tudo que estava acontecendo na Petrobras. Pode ser, doutor Tiago? Olha, você tem que subir o salário e a patente. Você está exigindo, Vossa Excelência está exigindo demais. Não, eu estou querendo propor uma pesquisa. Se o Data Senado está aí à disposição dos senadores, vamos ver a realidade, pô. Vossa Excelência tem razão.